Olá, alunos do 8º ano. Hoje nós vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos entender, então, como calcular a probabilidade. Mas o que é probabilidade? Probabilidade é a chance que eu tenho de um evento ocorrer. Então, por exemplo, qual é a chance que eu tenho de ganhar na Mega Sena? Isso é uma coisa difícil, né, de acontecer, mas existe a possibilidade. Vamos para um exemplo mais simples. Se eu tenho um baralho, por exemplo, um baralho, qual a chance de tirar um ás? Isso é possível de acontecer, porque no baralho, com 52 cartas, existem 4 ás, tá? Um outro exemplo, se eu tiver um dado e jogar ele, qual a chance de tirar um 6? Também existe essa possibilidade. Então, hoje nós vamos estar trabalhando as probabilidades dos eventos acontecerem. Então, vamos começar aqui entendendo um pouquinho um experimento aleatório. Então, nós vamos pegar um dado, né? Esse dado, eu posso estar jogando ele e existem várias possibilidades do evento acontecer. Então, vamos entender um pouquinho. Se nós temos aqui, qual o meu espaço amostral? O espaço amostral são todas as possibilidades que existem. Então, aqui, se eu tenho meu dado, eu tenho a possibilidade de tirar o 5, de tirar o 4, tirar o 2, tirar o 1 e tirar o 3, tá? Então, existem todas essas possibilidades aqui. E vamos supor que eu peço o seguinte, qual a possibilidade ou qual a probabilidade de ocorrer uma face par? Então, no dado, quais são as faces pares que eu tenho? Então, nós temos o número 4, nós temos o número 6 e nós temos o número 2. Então, existem essas 3 possibilidades de acontecer. Então, como que eu vou fazer para calcular, então? A probabilidade é sempre o evento, né, pelo espaço amostral. Então, vamos calcular aqui. No exemplo que foi falado antes, o meu evento é que eu retire o número par do meu dadinho. Então, existem 3 possibilidades. E o total de possibilidades que existem são 6. Então, aqui a gente pode, como deu 3 sobre 6, são números que são possíveis de simplificação. Então, vai ficar aqui 1 sobre 2. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter 0,5. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 50%. Então, significa dizer que, se eu jogar um dado, para obter um número que seja par, existem 50% de chance desse fato ocorrer. Vamos ver um outro exemplo aqui. Se eu quiser que caia a face 2. A face 2, nós sabemos que só existe uma face 2 no meu dado. Então, existe uma possibilidade em 6 que é possível que o meu dado venha acontecer, né? Um outro exemplo, ocorrer a face ímpar. Quais são as faces ímpares que eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 5 e eu tenho 3. Então, existem 3 possibilidades. Pelo total de possibilidades, que é 6. Então, ali também eu posso estar simplificando, que é 1 sobre 2, né? Dividindo 1 por 2, eu vou ter 0,5, que é a representação em número decimal, ou 50% de chance, tá? Então, percebam nesses exemplos ali que a probabilidade, ela pode ser dada em um número fracionário, né? Em um número decimal ou em porcentagem. As 3 formas estão representando exatamente o mesmo valor. Vamos ver outros exemplos. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixinha. Essa caixinha tem várias bolinhas aqui, né? Então, vamos ver, ó. Eu tenho 3 bolas brancas. Eu tenho aqui 4 bolas pretas. São essas 4. E aqui nós temos bolinhas verdes, que são 5, tá? Essa daqui. Então, aqui eu tenho 5 bolinhas verdes. Se eu quiser, né, vou fechar os olhos e tirar uma bolinha aqui, né? Então, eu quero retirar uma bolinha branca. Então, aqui eu tenho 3 bolinhas brancas, certo? Então, se eu
sem enxergar, quiser tirar uma branca, qual a probabilidade de sair uma bola branca? Então, o que eu tenho que perceber? As possibilidades do evento ocorrer são 3, por isso que eu tenho aqui 3. Pelo total de bolas que eu tenho. Então, aqui eu tenho 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então, 3 bolas brancas para 12 bolas que eu tenho no meu total aqui. Então, como são dois números que é possível simplificar, 3 e 12 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, essa seria a probabilidade em número fracionário. Se eu dividir 1 por 4, eu vou ter 0,25, que é em número decimal, ou 25%. Então, significa dizer que, se eu for aqui, né, ao acaso, para retirar uma bola branca, existe 25% de chance desse fato acontecer. Vamos pegar um outro exemplo. Se nós pegarmos aqui, mesmo exemplo das bolinhas. Ao retirar ao acaso uma bola, qual a probabilidade dela ser verde? Então, o que eu tenho que pensar? Bolas verdes, quantas são? São aqui 5 bolas verdes. Então, existem 5 possibilidades em 12, que é o total. Como 5 e 12 não é possível dividir, ou não, possível é, né? Só não dá uma divisão exata. Então, nesses casos, eu posso estar deixando o meu número assim, na forma de fração. Mas se eu quiser dividir também, vai dar um número com vírgula, mas não tem problema nenhum. Pode ser representado também. Próximo exemplo. Nós vamos pegar aqui um outro recipiente, certo? Nesse recipiente, eu tenho aqui uma peça que é azul, 2 peças verdes, eu tenho 4 peças vermelhas e 3 peças que são amarelas. Então, se eu quiser, né, retirar ao acaso uma pecinha, vamos ver quais são as probabilidades que existem ali. Se eu quiser tirar uma peça verde, tá? Quantas peças verdes nós temos aqui? 2. Então, eu vou ter 2 num total de peças que eu tenho aqui, que é 10. Então, simplificando, nós vamos ter 1 sobre 5. Eu posso dividir por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Dividindo 1 por 5 dá 0,2, que representa 20%. Então, para retirar, né, ao acaso aqui, vir e retirar a pecinha verde, existe 20% de chance desse fato acontecer. Agora, se eu for pescar ali uma peça, eu quero que saia uma peça amarela, qual a probabilidade desse evento acontecer? Amarelas, então, quantas pecinhas eu tenho? 3, num total de 10, então 3 sobre 10. Como a divisão não é exata, dá para deixar assim, sem fazer a divisão e a porcentagem. E um último exemplo, se eu quiser uma peça vermelha, quantas peças vermelhas eu tenho aqui? Eu tenho 4 peças vermelhas. Então, 4 dividido por 10, simplificando, eu vou ter 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5, 0,4. Ou seja, para retirar uma peça vermelha, existe 40% de chance desse fato acontecer, tá? Então, uma dica bem importante sempre, né? Como a gente viu aí nos exemplos. Numa probabilidade, o número que vai em cima é sempre aquilo que eu estou questionando. Por exemplo, peça vermelha. Vermelho eu tenho 4. E o número que vai embaixo é sempre o meu total, é todas as peças que eu tenho ali, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Agora é com vocês, façam as atividades que a professora encaminhou, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Tenham um bom dia.